Olá pessoal, vamos ver agora aqui a segunda etapa, né, diodos com corrente alternada. O nosso objetivo, pessoal, é a gente chegar até a parte da montagem de uma fonte, né, e entender todos os elementos que são colocados dentro de uma fonte. Então o objetivo é transformar corrente alternada em corrente contínua. Na aula passada, pessoal, nós já tínhamos montado um retificador de meia onda. Bom, eu vou fazer umas simulações depois aqui, assim eu vou gravar mais uns videozinhos com as simulações para cada tipo de onda, para vocês estarem verificando em funcionamento. Claro que é uma simulação, tá bom, pessoal? Já que não dá para a gente fazer a prática dentro do laboratório, mas eu quero que vocês entendam. O princípio vai acabar sendo o mesmo, tá? Se a gente fosse montar isso aqui na prática, a gente ia pegar o osciloscópio e analisar a utilização do osciloscópio, né? E para a gente estar colocando isso daqui, né? Então, vamos olhar agora aqui assim, pelo menos por um lado técnico da coisa, né? Para a gente estar entendendo. Então, na aula passada a gente montou o circuito, eu digo que ele até aqui, tá certo? Dessa vez, o que nós vamos acabar acrescentando? Vamos acabar acrescentando agora aqui, pessoal, um capacitor, né? Por isso que é chamado filtro capacitivo, tá? Qual que é a ideia, né, da aplicação desse capacitor? Tá certo? Então é o seguinte, assim, na hora que você liga, pessoal, um capacitor, né, vamos pensar mesmo, né, seja numa fonte corrente contínua ou corrente alternada, que não tem muita, depende só do tipo do nosso capacitor aqui, né? Ok? Quando eu ligo ele aqui, o capacitor, eu carrego o meu capacitor. Então ele vai ficar com a carga. Então, um exemplo, se eu tiver lá, fala 127 volts, o nosso capacitor vai ficar carregado com 127 volts. Tá certo? Aí, pessoal, esse nosso capacitor, se eu encostar em algum objeto ou em alguma pessoa, eu vou dar um choque completo naquela pessoa, ele tem um seu tempo de descarga, tá? Como o nosso capacitor ele tem aqui um resistor, né? Então esse resistor foi tipo o seguinte: quando ele não tiver energizado, o capacitor vai jogar essa energia que ele armazenou, né? Então vamos imaginar que assim, né? O desenho antiguinho de um capacitor, ele está cheio aqui de, no fundo, carguinhas, né? Então, cheio de elétrons dentro aqui assim dele aqui, né? Então nosso capacitor aqui assim, né? Então eu vou utilizar essa carga que eu armazenei e vou descarregar ela dentro do nosso resistor, tá? Então é esse mais ou menos o princípio quando a gente coloca um capacitor dentro de uma fonte, que nosso objetivo é transformar a corrente contínua, aliás, corrente alternada em corrente contínua, tá bom? Então, vamos ver aqui alguns detalhes, né? Mais alguns detalhes técnicos, né? Desse princípio, né? Pessoal, nem tudo a gente precisa sair calculando, a gente tem que entender que isso aqui é um estudo, né? Quem quer aprender a chegar a corrigir ou consertar fontes, né? Tem que ter pelo menos esses conceitos básicos, né? De uma construção de uma fonte simples até uma fonte um pouquinho mais complexa, né? Então a gente começa com umas coisas mais básicas, depois a gente vai aumentando esse tipo de especificação, tá bom? Então, pessoal, vamos ver aqui alguns itens, né? Então, o primeiro item, né, a ideia do capacitor é segurar para que a tensão que ela não caia por completo, né? Se a gente lembrar, pessoal, vamos desenhar aqui assim novamente a onda. O importante desse assunto é você entender o formato de onda, né? Então, se a gente lembrar, a nossa onda ela vai vir aqui, nessa parte negativa que ele não vai existir, né? E a nossa onda ela vai aqui. Então, se vocês estão percebendo que a nossa onda ela subia até a nossa tensão de pico, né, lá no alto, depois ela caía a zero, ficava zerada, depois ela subia, depois ela caía, né? Então, pessoal, a ideia é fazer com que essa onda ela vai subir, que ele vai carregar o nosso capacitor, né? Vou pegar aqui uma outra cor agora aqui assim, né? Tá certo? Então, na primeira vez essa onda ela vai subir, né? E depois, como está carregado o capacitor, pessoal, ela vai cair um pouquinho e ela vai voltar a subir de novo. Aí vai cair de novo, vai cair um pouquinho e assim ela vai se
repetindo. Para isso que serve o capacitor. Então, ele não vai cair mais agora a zero. Tá certo? O nosso capacitor, ele vai carregar, vai descarregar um pouquinho, vai carregar de novo, vai carregar um pouquinho, vai carregar, vai descarregar. Tá. Pessoal, esse é um efeito que tem dentro do capacitor, né? A gente carrega, descarrega, carrega, descarrega, carrega, descarrega, né? Então, alguns tipos de capacitores, com o tempo, eles acabam perdendo essa capacidade de armazenar uma quantidade de energia. Ok? Tá. Então, eu vou aproveitar aqui assim. Então, eu gosto sempre de juntar, já que a gente está aprendendo um elemento de eletrônica, vamos pensar numa coisa aplicada. Um capacitor com uma função um pouco diferente é o capacitor de motor de portão. Tá certo? Capacitor de motor de portão. O capacitor de motor de portão é o seguinte, ele fica sendo alimentado o tempo inteiro com 127 ou 220, né? Então ele fica lá carregadão, né? Então, a hora que ele vai descarregar é para o seguinte, tá? Enquanto o motor estiver parado, é como se você tentasse empurrar um carro que estava parado. No começo você não tem que fazer mais força, então o capacitor, pessoal, ele serve para essa mais força, né? Se fosse no motor de carro, ele seria o nosso motor de arranque, né? Claro que o motor de arranque precisa de uma corrente um pouquinho mais alta, né? Mas mesmo assim acontece, o capacitor vai fornecer literalmente esse tipo de coisa. Uma vez que o motor entra em movimento, o capacitor ele perde a sua função. Por quê? Porque eu precisava dar um primeiro tranco para começar a movimentar o portão, depois o portão fica aliviado. Muitas vezes que você aciona, né, o controle do seu portão, né, e o portão não abre, né, ele faz o barulhinho que o motor vai tentar, ele quase não começa a mover, aí você dá uma empurradinha e o motor e aí começa a andar, né, o portão vai, né. Quando acontecer nesses casos que o portão vai, quando você dá uma pequena empurradinha, né, pessoal, significa que o capacitor ele perdeu a sua capacidade. Isso em alguns capacitores bem vagabundinhos mesmo assim, pessoal, dura em torno mais ou menos de 1 ano esses capacitores, né? Se você chamar um técnico para trocar, o cara vai te cobrar R$50 para ir até a sua casa, vai cobrar mais 50 capacitor, R$100, tá? Se você for lá na 24 de maio, né? Claro que você vai ter que se deslocar até 24 de maio, mas estiver passando por lá, né? Tá? Tem algumas lojinhas lá, você encontra o capacitor, tira o capacitor do seu motor, já que não está funcionando, leva o capacitor, pede um capacitor exatamente igual, né? Custa em torno, pessoal, entre 16 a 20 reais. Nessa média custa um capacitor de portão, tá? É um capacitor grandinho, né? Ele tem mais ou menos o tamanho daquelas pilhas gordinhas que a gente usava bastante em alguns brinquedos, né? Então é bem fácil de você estar tipo trocando. São apenas 2 parafusinhos. Ele tem lá as perninhas dele lá. O novo que já vem descascadinho o fio. Só você encaixar, parafuso ele de volta, pode acionar o seu controle e vai estar voltando a funcionar. Bom, para esse nosso caso aqui, ele não chega a descarregar por completo, ele descarrega um pouquinho e volta a carregar, e descarrega um pouquinho e volta a carregar, e assim por diante. Ambos, como eles descarregam e carregam, eles têm um prazo de validade, tá bom? Tem capacitores que têm uma duração muito maior. Um exemplo em placas, fala placas dos maior número de itens, né? Eles são capacitores feitos de tântalo, que é um material especial. É um capacitor mais caro, mas ele descarrega e carrega, acontece, fala isso daí durante muito tempo, né? Isso é aplicado, um exemplo, em computadores. Tem computadores que eu tenho guardado aqui em casa, acontece que, tipo, o computador de 2005, que está funcionando perfeitamente, e seus capacitores não tiveram nenhum problema e o computador continua funcionando normalmente. Tá bom? Isso, pessoal, dentro do computador quanto dentro da fonte deles. Ok? Então vamos seguir agora aqui. Bom, tá. Então, pessoal, eu quero que vocês entendam um conceito que nós chamamos de ripple. Tá? Então, ripple, pessoal, é esse formato de onda, né? Que se parece até com um dente de serra, né? Parece com um dente de serra. Mas o que significa ripple? Ripple, pessoal, é a distância entre esse máximo e esse mínimo. Tá certo? Bom, entre o máximo e o mínimo. O que é importante nesse tipo de coisa agora aqui assim, tá? Então, até vai ser uma dica, se você compra
uma fonte para o seu celular e essa fonte não for uma fonte muito boa, né, for uma fonte meio excelentinha, tá certo, pessoal? Literalmente a fonte do seu celular ela tem que fornecer, bom, via de regra, a maior dos celulares é 5 volts, tá certo? Então, Ripple, pessoal, vamos supor que o Ripple desse cara aqui assim seja um exemplo 0,2. Então quer dizer que essa fonte ela vai fornecer de 5,1 até 4,9. A distância entre os dois é de 0,2, certo? Tá. Existem fontes, pessoal, que literalmente eu já acabei testando, né? E essa variação é até maior do que isso daqui. O que não é muito bom para o seu celular, tá? Então, um grande teste para você ter e você fala verificar se a fonte que você comprou é uma fonte nova, né? Para você não estragar o seu celular, né? É o famoso seguinte: você foi lá, você encaixou a fonte no seu celular, né? Mandou carregar. Uns 20 minutos depois, você coloca a mão, seu celular está muito quente, tá? Então, pessoal, meu conselho, desliga dessa fonte. Ah, professor, tem um carregador de carga rápida, ele esquenta. Não, mas quando eu falo pessoal esquentar, acontece, ele vai acabar esquentando um pouquinho mais do que esse simples normal, tá? Então, começou a esquentar, eu particularmente, tá? E de detalhe, bateria de lítio, aquecimento, você destrói a bateria. Então, o ideal é que esse próprio carregador rápido, se ele estiver esquentando o seu celular, que você utilize ele só para emergência, tá certo? Tá? Eu tenho um celular aqui, ele tem o negócio, o sistema de carga rápida, mas ele não esquenta nada. Esquenta zero, tá, pessoal? Então ele carrega o meu celular aqui assim, em menos de uma hora aqui, não esquenta nada, tá? Então, toma cuidado só com isso daí. Então, o Ripple tem que ser bem pequenininho, pessoal, tá? Quanto menor for esse Ripple, melhor é a sua fonte, tá? Isso aqui dá pra gente estar medindo, né? Tá certo? A gente coloca o multímetro na posição de corrente contínua, tá certo? E a gente consegue estar medindo o Ripple dentro de uma determinada fonte, ok? Bom, tá. E como é que eu calculo esse Ripple, professor? Se eu fizesse calcular esse Ripple para ter uma ideia, né? Quando eu já montei um circuito, né? Então, pessoal, o que é importante é que assim, nós temos aqui a nossa tensão de pico, tá certo? Lembrando, pessoal, que a tensão de pico não é aquela medida que você está medindo com o seu multímetro lá, né? Fala na parte da corrente alternada, tudo isso daí, né? Aquela tensão lá, aquela tensão maior zona lá, né? Não é no 127, né? Ele vai dar no 180 volts, só para você estar lembrando disso daqui, certo? Depois a gente vai ter a frequência, a capacitância e o resistor. Mas já vamos ver isso aqui, vamos detalhar essa equação aqui bonitinha. Por que a gente faz somente essa conta, isso aqui, né? Se você está fazendo uma fonte, você mesmo está desenvolvendo uma fonte, né? Então você já consegue fazer umas medições aqui assim e já tem mais ou menos o seu V de Ripple certinho para a gente estar podendo medir. Então vamos lá, vamos destrinchar essa equação. Então, pessoal, isso aqui ó, é o valor de tensão de pico, né, na corrente alternada em volts, tá bom? Então acontece, se eu tivesse, fala 20 volts, né? Isso aqui acontece na nossa fonte corrente alternada, aqui medido com o nosso multímetro, certo? Se eu quiser calcular a tensão de pico, pessoal, eu vou pegar esses 20 volts, vou multiplicar por raiz de 2, tá certo? Isso aqui vai dar aproximadamente, fala 28, aproximadamente 28 volts. Vendo que a tensão de pico é sempre maior. Ok? Tá. A capacitância, isso aqui tem a ver com o tamanho do seu capacitor. Tá? Quando a gente monta esses circuitos, né? Se eu tiver um capacitor, pessoal, bem pequenininho, o que vai acontecer? Ele vai descarregar muito rápido. Tá? E se eu tiver um capacitor, fala, muito grande, vai descarregar muito lento. Então a gente tem que literalmente achar um capacitor adequado, né? Com base nisso aqui. O que vai determinar, professor, o tamanho desse capacitor? Pessoal, tudo depende da carga, tá certo? Se for uma carga pequena, talvez um capacitor pequeno dê conta. Se for uma carga grande, eu preciso de um capacitor maior, tá? Então lembre-se do tamanho que é um capacitor aí numa plaquinha e veja o tamanho do capacitor que vai dentro do motor
de um portão. Ou maior ainda, pessoal, tá? Para quem trabalha onde tem motores muito grandes, né? Tem os bancos de capacitores, pessoal. Cada capacitor é maior, às vezes, que uma lata de Nescau, tá bom, pessoal? Bom, fazendo merchandise aqui, o professor, né? Bom, depois, pessoal, a frequência é sempre medida em Hertz, tá certo? Se for meia onda, a gente vai considerar 60 Hz. E se for onda completa, depois a gente vai acabar entendendo, pessoal, a gente vai calcular aqui 120 Hz. Tá ok? Tá? E por último, é a nossa carga. Tá certo? Pessoal, a carga normalmente a gente acaba medindo em ohms. Tá? Se eu pegar uma placa qualquer, pegar o multímetro, né? Tá? Pra gente ter, a gente fala, pra gente ter certinho, né? A nossa medição, né? Tá? Então, pra gente ter a nossa medição disso daqui, né? Se eu pegar qualquer dois pontos da placa lá e colocar no multímetro, colocar para estar medindo, fala a resistência, né? Ele vai acabar medindo, pessoal. Então aquilo lá é a nossa carga, tá certo? Aquela é a nossa carga. Então a gente consegue medir, tipo, fala a resistência de qualquer coisa. Se você pegar o multímetro, né? Não sei se quantos de vocês acabaram comprando o multímetro por conta do curso, né? Depois, quem precisar, pessoal, comprar um bom multímetro sem gastar muito, depois pode entrar depois em contato comigo, né? Eu posso dar várias dicas, indicar algumas lojas que acabam dando um bom desconto para vocês estarem comprando e até parcelando isso daí, né? Tá? Então, se eu pegar o multímetro e eu colocar numa mão, fala o positivo e na outra mão fala o negativo, né? Ele vai estar medindo para a gente, fala a resistência do nosso corpo, tá? Uma resistência bem grande, tá bom, pessoal? Tá? Então, mas dá para a gente estar fazendo esse tipo de medição, ok? Tá. Uma coisa muito importante quando a gente está fazendo esse tipo de análise, pessoal, é que a gente tem que ter um osciloscópio para a gente estar verificando, tá? Se você amanhã quer virar um analista de fontes ou apenas consertar fontes, tá? Que eu digo para tipo você é o seguinte, assim, fonte bem baratinha, né? Vou te pensar, vou fazer uma coisa que eu já mexi bastante com fontes de computadores, né? Então existem fontes que custam 40, 50 reais, né? Esse tipo de fonte, se dá algum tipo de defeito, eu nem me tentava a querer consertar, pessoal. Por quê? Porque é muito barato para a pessoa comprar uma nova fonte. O trabalho que eu vou ter, eu vou chegar lá, vou trocar um capacitor, né? E fazer toda a análise para descobrir o que queimou, né? O que estourou dentro da fonte. Não compensava, era mais barato trocar a fonte para a pessoa e pronto, né? Agora é o seguinte, você vai comprar vai ter uma fonte que é de um computador gamer, onde a fonte custa 400, 600, mais de R$ 1.000 uma fonte, né? Então, aí sim compensa, porque se você cobrar do cara lá, tipo, R$ 120 um conserto de uma fonte, né? Ainda o cara sai tipo no lucro, porque o cara não vai ter que desembolsar mais entre 600 a R$ 1.000, né? De acordo com o modelinho da fonte lá, né? Tá? Então, só pra gente acertar isso daí. Então, se você for fazer esse tipo de serviço, precisa ter um osciloscópio, tá? Hoje, graças à China, temos osciloscópios bem pequenininhos, que tem um custo, apesar que o dólar deu uma subidinha agora, que assim, mas um tempinho atrás custava na faixa de R$ 200, né? Tá? Então, para você estar montando, se você ainda está começando a montar o seu negócio, né? E não quer investir muito, então você compra um osciloscópio desse daí, para ir quebrando o galho enquanto você não tem dinheiro para gastar R$ 2.000 num osciloscópio grandão, completão, bonitão, né? Que no fundo tem uma frequência maior. Então, pessoal, lembrando o que eu já tinha feito lá naquele outro slide, né? Bom, então nós temos aqui a nossa tensão saindo. Então eu vou desenhar agora aqui em verde, né? Aqui o que seria a tensão, né? Se fosse só a parte, né? Tirando somente só a parte do diodo, né? Então, lembrando, pessoal, que nessa parte em verde aqui, né? Ó, ele ia acabar zerando, né? Depois acabava subindo aqui, né? E fazendo isso aqui. Com o capacitor, olha que legal, pessoal.
Tá? Nessa linha azul agora aqui, que é o nosso capacitor, é isso que vai ser aplicado dentro desse nosso resistor. Lembrando, RL, pessoal, L, load, né, pessoal? Lembrando aqui, é o load de carga. Bom, da palavra em inglês load, né? Bom, então ele vai literalmente ele vai carregar o capacitor, né? Como o capacitor não vai se descarregar por completo, então ele vai voltar. Ele vai descarregar um pouquinho, vai voltar a carregar, e vai descarregar um pouquinho, vai voltar a carregar, descarregar um pouquinho, gerando exatamente, fala esse ciclo, né? Se a gente imaginar, aqui ainda não está contínuo, né? Não está uma linha contínua, né? Mas ele está se aproximando um pouquinho mais de uma linha contínua, e quanto mais contínuo isso daqui, mais perto de uma fonte de corrente contínua eu acabo tendo agora aqui dentro do nosso sistema. Então, vamos ver agora que assim, né? Vamos fazer um cálculozinho com base, né? Naquele circuitinho que eu tinha montado ali, né? Tá? Então, a primeira coisa é o seguinte, eu vou entregar todo o ouro agora aqui desse meu circuito aqui. Bom, então, pessoal, para eu montar aquele circuito que vocês estavam vendo lá, eu montei no EWB, né? Sempre monto no EWB, porque eu tenho que fazer as simulações, né? Porque o que é importante é o seguinte, é importante você saber simular antes de você sair montando. Por quê? Você consegue achar todos os defeitos, todas as falhas, quando você faz uma simulação. Bom, então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei uma fonte de 20 volts. Reduzi, pessoal, a frequência para 10 Hz, tá? Não vou deixar 60, tá bom? Tá? Peguei um transformador na proporção de 1 para 1, né? Porque eu já estou com 20 volts, ok? Tá? Podia ter feito uma outra proporção aqui, podia ter feito uma outra medida que assim, se eu estou entrando com 127, depois ele cai para 20, né? Dentro do nosso laboratório, nós temos lá um transformador que na saída sai 20 volts, ok? Bom, por isso que eu coloco 20 aqui, né? E aí, como a gente vai estar com o osciloscópio, vai dar para medir, e 10 Hz para que seja mais fácil a visualização na tela, para que a tela não fique piscando, né? Tá? Aí eu coloquei um resistor bem pequenininho, um resistor de 100 ohms, e um capacitor, pessoal, de 10 microfarads, tá? Pessoal, dessa forma que a gente fez aqui, a gente imaginar, entre aspas, tivesse nessa fonte aqui, eu tenho uma variação de 2,75, pessoal. É bastante, tá? Professor, como é que você chegou nesse valor agora aqui? Então, vamos entender como é que a gente chegou nesse 2,75, tá bom? Tá? Tá. Então, e outra coisa, pessoal. A tensão em corrente contínua, tá? Medida pelo voltímetro, a gente vai ter uma tensão de corrente contínua aqui na saída de 27,5. Professor, peraí, você tem uma fonte de 20, como é que ele fica 27,5, pessoal? A tensão medida com o multímetro é 20 volts, tá certo? A tensão de pico, pessoal, ela é 28,28. Tá certo? Então, como que eu sei que a tensão em corrente contínua vai dar em torno de 27,5, 27,6? Eu tenho que descontar o diodo, né, pessoal? O diodinho vai consumir o nosso 0,7. Então, mais ou menos 27,5, 27,6 volts, que vai ser nessa nossa fonte agora aqui. Ok? Bom, tá. E como é que eu calculo agora, fala o nosso ripple, né? Lembrando, pessoal, que o ripple, ele é da parte de cima até a parte de baixo. Tá certo? Então, aqui nesse meio aqui assim, ele vai ter 2,75 volts, tá bom? Então, lembrando que tipo é o seguinte, que se eu estou aqui com 27,5, certo? Então, aí vai ser mais ou menos, né? Vou pegar esse carinha agora aqui assim, ele vai dar, falar 1,375, né? Mais ou menos 1,375 volts. Quer dizer, então ele tem uma oscilação de 1,375 volts, tá? Para quem tem um computador em casa, né? Você pode ligar o seu computador, né? O computador de mesa, né? Que eu falo, né? Seu computador, que normalmente nos notebooks eu não tenho visto. Alguns modelinhos têm isso daí. Quando você ligar o computador, lá você aperta aquela teclinha para você entrar na BIOS, tá certo? Do seu computador. Lá ele tem uma opção que ele vai verificar as tensões. Então, dentro do computador, a gente tem de imediato, pessoal, a gente tem 5 e 12 volts. Isso todo computador tem. Outras tensões, alguns computadores têm ou não. E lá, o que é legal? Ele te mostra quanto que ele está medindo. Às vezes, ele aparece lá 4,9
85. Olha o grau de precisão que ele está fazendo a medição da tensão, pessoal. Certo? Então ele tem uma pequena, ele não chega exatamente, fala, às vezes ficar 5 fixo, né? Ao longo do tempo a gente consegue ver. Por que tem literalmente tem uma subidinha e uma descidinha, né? Lembre-se, pessoal, a gente vai ter, dificilmente a gente consegue zerar esse V-Ripple. Então tem uma pequena subidinha, uma pequena descidinha, né? Por conta do capacitor. Por melhor que a gente planeje, ele tem uma subidinha, uma pequena descidinha. Mas nesse caso, vocês podem ver que esse grau de precisão dessa fonte é bem boa, né, pessoal? Tá? Uma fonte bem boa para poder chegar aqui. Bom, tranquilo, tá? Então, vamos continuar vendo agora aqui assim mais alguns detalhes. Então, isso aqui é só para efeito da gente acabar entendendo. Tá, se meia onda deu certinho, né? Então, o segredo todo, pessoal, é que eu tenho que retificar a onda completa. Certo? Então, aqui a gente já começa a achar caminhos, quer dizer, no fundo você vai testando, colocando elementos, né? Colocamos um diodo, deu um resultado, colocamos mais um capacitor, deu outro resultado. Então vamos ver agora que assim, se a gente colocando mais elementos, né? Então agora, pessoal, se eu coloquei um diodo, agora eu vou colocar pelo menos 2 diodos. Tá certo? Para que eu vou colocar 2 diodos? Para que eu possa aproveitar, pessoal, nos dois sentidos da nossa senoide. Tá certo? Tá. Fazendo isso daqui, a tensão na carga, a gente vai conseguir aumentar essa tensão na carga. Porque a ideia, pessoal, é aproveitar o máximo de energia. Se eu converter, fala de corrente alternada e corrente contínua e tiver uma perda muito grande, lembrando que a perda é perda de energia. Quer dizer, eu estou gastando energia de forma desnecessária. Então a ideia é que se eu for converter, que eu converta o melhor possível. Tá certo? Tá. Literalmente com a onda completa, pessoal, o nosso ripple vai diminuir. A distância entre uma coisa vai diminuir. Ok? Tá? Então, nós temos 2 modelinhos que nós vamos acabar estudando. Um na aula de hoje e um na semana que vem. O da aula de hoje, esse que nós chamamos de Center Tap. Tá certo? A gente vai entendendo por que o nome dele é desse jeito. E depois, na semana que vem, nós vamos ver, fala o efeito em ponte. Tá bom? Retificação de efeito em ponte. Então, vamos ver aqui por que o nome dele é Center Tap. E eu acabei desenhando ele aqui primeiro. Então, antes de eu começar a explicar alguma coisa, tá? Normalmente, pessoal, esse Center Tap aqui, ele tem como se fossem 3 bobinas dentro dele. Tá bom? Onde nós temos 2 secundários. 2 secundários. Então, vamos ver aqui as características dele agora aqui. Bom, tá. Então, o nome dele, pessoal, é chamado Center Tap porque ele tem uma tomada central. Tá? Então, no meio dele aqui, eu tenho outro aterramento dele aqui assim, que ele é ligado aqui no meio, né? Onde nós temos uma tensão secundária, que nós vamos chamar secundária 1, e secundária 2. Tá certo? Então, nós temos, literalmente, os dois lados aqui. Tá? Então, vamos continuar vendo agora aqui. Então, os diodos são ligados, acontece, fazem as duas saídas opostas. Então, quer dizer, um diodo eu vou ligar no primeiro secundário e o outro diodo eu vou ligar no outro secundário. Tá? Então, a gente vai estar verificando as partes aqui. Essas tensões elas vão ficar defasadas, pessoal, em 180 graus de uma com a outra. Bom, a gente vai acabar vendo depois no desenho. Então, quando eu aplicar a tensão nesse primário, certo? Ele vai estar no semiciclo positivo, tá certo? Aí o diodo 1 vai conduzir e o diodo 2 vai estar cortando, tá certo? Lembrando da senoide, pessoal. Quando eu falo semiciclo positivo, eu estou falando dessa área aqui. Então, nesse caso aqui, o diodo 1 está funcionando e o diodo 2 caput, certo? Não funciona, ok? Tá. Já quando eu estiver na parte negativa, vamos pegar outra cor agora aqui na parte negativa, certo? O diodo 2 funcionando e o diodo 1 foi para as cucuia, certo? Ele não funciona, tá certo? Então, dá para a gente utilizar a onda, a primeira parte da onda com o diodo 1
e a segunda parte da onda com diodo 2. Tá, algumas coisas que eu vou explicar aqui, pessoal, eu não quero que você se preocupe, acontece, a gente tem que especificar as coisas técnicas, né? Então você vai ficar, mas que outra coisa. Não, então, a gente tem que pensar que eu tento colocar algumas fórmulas que elas são com base, a gente fala em todos os estudos, mas elas nem sempre elas são aplicáveis no nosso dia a dia. Então eu faço sempre um meio a meio, então eu não vou ficar fazendo um monte de conta boba, né, por uma coisa que ela é muito prática. Bom, tá. Então, pessoal, lembrando que se elas são defasadas em 180 graus, né, tá, então a fórmula que seria a tensão de pico vezes o seno de W,T. E no secundário, ele vai ser a tensão apenas negativa, tá certo? Só inverter aqui assim para que saia, tá? Então, daqui a pouquinho eu já vou mostrar para vocês como é que fica a forma de onda do secundário 1 e também do secundário 2. Por quê? Quando a gente vê a forma de onda, é muito mais fácil do que a gente ver uma fórmula maluca, porque dentro da forma de onda, pessoal, eu tenho já todos os cálculos completos. Tá? O desenho da onda é o cálculo completo, é o desenho do gráfico, certo? Então, pessoal, vamos verificar agora aqui, né? A forma de onda. Eu sei que para vocês ainda pode parecer meio esquisito, né? A gente não consegue colocar isso. Mesmo colocar dentro do osciloscópio, tem que aprender a alinhar as ondas para que elas fiquem bem certinhas, bem adequadas, né? Tá? Então, eu vou passar aqui assim uma linha aqui assim para a gente acabar entendendo. Para ficar bem alinhado, pessoal. O que seria? Basicamente a onda em vermelho, né? A onda em vermelho aqui é o nosso secundário 2 e a nossa onda em azul aqui que eu fiz aqui é o nosso secundário 1. Ok? Tá? Então, a ideia é que é o seguinte, no primeiro momento, se vocês lembram lá como eu tinha explicado, esse cara aqui vai funcionar o diodo 1. Já no segundo momento, que estava tudo zeradinho na meia onda, né, vai funcionar o diodo 2. No terceiro momento, a gente volta a funcionar o diodo 1. No quarto momento, o diodo 2 e assim por diante. Tá certo, pessoal? Então, é uma ideia, acontece que tipo eu jogo uma hora, vai funcionar de um lado, uma hora vai funcionar do outro, né? Para que eu tenha o aproveitamento da onda, metade de uma, metade da outra, para que eu aproveite as duas e passe pelo nosso resistor. Então, depois desse outro circuito aí, né, pessoal, que a gente fez do center tap aqui, né, vamos ver o que vai acabar saindo, né, dentro da nossa carga. Porque toda parte importante, pessoal, é o que vai estar dentro da nossa carga, que é o nosso resistor. Por isso que é escrito RL sempre, lembrando, né? Lembrando que, tipo, eu pego uma placa, eu vou alimentar uma placa, eu tenho a minha carga. Por isso que dentro dessa carga lá tem capacitor, tem outros elementos, tem indutor, tem resistores, entendeu? Tem diodos. Então, a nossa carga que é o nosso RL. Pessoal, esse cara aqui eu chamo ele do salto da pulga, certo? Se eu fosse desenhar aqui assim, ó, o gráfico sozinho, né? Ele aqui separadinho aqui assim, né? Então agora a nossa forma de onda ela vai ter esse efeito, depois esse efeito e esse efeito aqui, tá certo? Como consequência disso, pessoal, tá? Em relação ao outro circuito que a gente tinha lá só meia onda, sem o filtro capacitivo, eu consegui, pessoal, dobrar a eficiência do nosso sistema. Antes era apenas a tensão de pico divididos por π, agora eu tenho duas vezes a tensão de pico divididos por π. Consequentemente, também, pessoal, o aproveitamento da nossa corrente ele se tornou dobrado, quer dizer, uma simples modificação no meu transformador, né? Eu consegui literalmente dobrar a eficiência do nosso circuito. Claro que nós vamos fazer mais coisas para melhorar mais ainda isso daqui, tá? Mas já temos literalmente um ganho em cima disso. E como especificação, né? Tá certo? Nós vamos fazer o dimensionamento do nosso diodo, ok? Tá bom? Então agora é o seguinte, pessoal. A nossa tensão acontece máxima, reversa, que pode passar nesse nosso diodo. Tem que tomar cuidado, tá? Ele vai ficar duas vezes a tensão de pico. Então,
Lembre-se que se eu for com 180 volts, né, que é a nossa tensão de pico, né, então o nosso diodinho lá, eu vou precisar de 360 volts na tensão reversa que ele tem que aguentar agora aqui. Tá certo? Tá? É uma especificação agora que é assim. Tá bom? Tá. A corrente média dada dentro do nosso diodo, também coloquei a formulazinha dele aqui assim. Isso aqui só para efeitos de especificações, lembrando, pessoal, não precisa ficar calculando esse tipo de coisa, né? Bom, tá. Agora, qual que vai ser a nossa tensão média eficaz? A nossa tensão média eficaz, ela tem que ser maior, tá certo? Do que a tensão de pico dividido por raiz de 2. Tá certo? Então, a nossa tensão média eficaz. Ok? E, por último, né, a nossa tensão de corrente contínua reversa, né, ela tem que ser 2 vezes a tensão de pico divididos por π, para a gente poder especificar e colocar um diodo correto. Né? A gente tem que sempre controlar o diodo. Temos que saber a tensão direta, a tensão reversa e a corrente que vai atravessar o nosso diodo. Sempre são as 3 especificações mais importantes que nós temos dentro de um diodo.